Boa noite, pessoal. Daremos início à nossa aula de hoje. Boa Eu noite. acredito que todos estão vendo aí o material. É isso? O slide? Confirma para Sim, mim, por professor. gentileza. Ótimo. Estou colocando agora em tela cheia. Tá? E vamos adiante com ele. Vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas estratégias e alguns desempenhos, né, necessários para se trabalhar dentro do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tá? Deixe-me ver aqui, sempre vai estar chegando alguém atrasado, eu preciso estar lá e cá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Tá bom o som? Tá ótimo, professor. Pode seguir. Então vamos embora. Ó, nós iniciaremos, né, voltando a algumas aulas que nós já falamos, alguns assuntos que nós já comentamos. Quando vimos que a primeira fase da decisão de uma cadeia, certo, de suprimentos é estratégia ou projeto da cadeia de suprimentos e tem como objetivo estruturar a própria cadeia. Né? Definindo os processos que cada estágio desempenhará. Então vamos adiante. Entendemos as etapas, assim como a elaboração e implantação do projeto. Posteriormente, né, continuamos dentro do contexto de projetos. E aí nós já partindo para as estratégias dele, né? Trabalhamos as questões de um sistema colaborativo dentro da cadeia de suprimentos. Dentro desse contexto, podemos entender que um projeto é um evento com objetivo bem definido e com prazo a ser cumprido, tá certo? Então, o projeto ele tem início, meio e fim bem definidos. A função de cada demanda pode ser um problema, uma oportunidade de melhoria ou uma exigência do cliente ou legal e etc. A empresa realiza mudanças para seu atendimento. Por exemplo, uma empresa que produz chocolates elabora um projeto para melhorar sua malha logística, tá, de distribuição e atender uma nova região, ou seja, novos clientes, não atendido anteriormente. Tá? Isso é uma estratégia logística. Vou atender em locais ainda que não estão sendo atendidos pelo meu chocolate, pela minha empresa. Então vamos lá. Quando eu penso em projeto, vamos assimilar. Um projeto consiste em um esforço, certo? Temporário, empreendido com um objetivo pré-estabelecido, certo? Definido e claro, seja criar um novo produto, serviço ou processo, tá? Então, já que ele falou a palavra pré-estabelecido, eu também gosto de usar o seguinte, para vocês entenderem, né? Um pré, né, objeto, tá certo? Ou um pré-objetivo, né? Então, quando eu penso em projeto, eu faço a junção desses dois aqui e tenho esforço, tempo do empreendimento, tá certo? Ele tem que ser pré-estabelecido, tem que ser claro, tá? E deve criar um produto, um serviço ou outro processo, beleza? Aí nós temos aqui a estratégia. Nós falamos de projetos, nós temos a estratégia. Ambos os conceitos, projetos e estratégias, visam buscar meios para atender aos objetivos definidos. Né? Então, que objetivos são esses? Depende de cada empresa, depende de cada segmento.
Todos estão aqui, pessoal? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim, Acho que deu uma Sim, quedazinha, professor. as pessoas Sim, perceberam. sim. Eu acho que foi cair o rei daí. A rede aqui. Eu tentei segurar, mas não deu. Vai cair. Vamos para frente. Ó, tanto que a estratégia pode ser definida sendo a maneira pela qual a empresa visa alcançar o objetivo através de planos e competências técnicas, superando os concorrentes. Então, estratégia, pessoal, é tão antigo isso aí, né, que veio até do mundo militar, né, da estratégia. Eles criavam planos, estratégias. Deixa eu ver, os meninos aqui estão incomodando, então, pessoal, estou já colocando o fone de ouvido para ver se melhora para vocês. Vou colocar logo aqui. Eu acho que fica até melhor agora. Então, voltando a entender, né, sobre a estratégia, e quando a gente fala de estratégia, a gente pensa muito no meio militar, né, quais eram as ações, qual era a forma que eles iam alcançar o objetivo. E, normalmente, na estratégia militar, o objetivo era como eles podiam atacar o inimigo, como eles poderiam derrotar o inimigo. Então, estratégias são ações inesperadas, muitas vezes, em que o seu oponente, seu concorrente, não está esperando o que você está fazendo. Através das informações da cadeia de suprimentos, é possível elaborar estratégias que tragam vantagens competitivas. Tá? Então, quando a gente está falando de competitividade, eu estou trabalhando com meus concorrentes. Quando eu falo de vantagens, eu estou falando de alguma coisa que eu vou fazer e eles ainda não fizeram ou não perceberam que deveriam fazer. A essência da estratégia é realizar atividades de modos diferentes da concorrência e manter vantagem competitiva, como fala nosso amigo Porter, né? Então vamos assimilar. Estratégia é a seleção, a escolha dos meios para realizar objetivos. Então, qual é o meu objetivo, pessoal? Vender mais. Então, como é que eu seleciono os meios para vender mais? Isso é uma estratégia, né? Para tanto, primeiramente é necessário identificar e priorizar os critérios competitivos para, então, traduzi-los em um objetivo, né, na área das operações, de operação. O que são critérios competitivos? São um conjunto de prioridades que a empresa tem de valorizar se quer ser competitiva. Então, quando a gente fala de critérios, né, competitivos, nós podemos entender que é um conjunto de prioridades. Então, quantas prioridades eu tenho para valorizar se eu quero realmente ser competitivo? Então, Slake também diz o seguinte, ó, define como principais critérios competitivos: custo, é claro, qualidade, flexibilidade, velocidade, confiabilidade da entrega, tá? Hoje deixa até eu confirmar aqui se ainda está aqui o sistema dizendo que não recebeu, né? Tem um produto meu para chegar, deixa eu ver aqui, achei aqui, tem um produto meu para chegar e realmente ainda não está a informação, só para garantir não estar falando besteira aqui para vocês, realmente não está. A informação, não vou dizer o nome da empresa, né? Mas eu estou olhando aqui no site e essa mercadoria foi entregue, tá? E ela foi entregue já. Então, quer dizer que não tem confiabilidade, quer dizer que não tem velocidade, que não tem flexibilidade. O que é que esta empresa tem de transporte, que no sistema dela aqui que eu estou rastreando, né? Está dizendo aqui que está em rota de entrega, não sei se vocês vão para ver aí, está em rota de entrega, a mercadoria já chegou e aqui não está definido como entregou. O que é que vocês acham? Qual é o problema desta empresa aqui nesse momento? Pessoal, ouviram a minha pergunta? Repita aí, professor, por favor. Seguinte, eu comprei um produto, certo?
Eu venho acompanhando pelo rastreamento da empresa, tá? Vou até colocar aqui para não aparecer o nome dessa empresa. E aí mostrou aqui que ela saiu em rota de entrega, tá? Tá aqui no sistema dela. Está acusando, está em rota de entrega. Ok. O que aconteceu? Que eu recebi essa mercadoria, mas aqui ainda está informando que está em rota de entrega, certo? Então a pergunta que eu faço para vocês é: o que é que está faltando nessa empresa aqui? Qual o problema dela? Na minha opinião, é qualidade mesmo. Porque confiabilidade de entrega, o produto foi entregue, o resultado final foi atingido. Mas o Certo. sistema aí está com alguma falha, né? Então tem um problema de qualidade. Eu entendo assim. Às vezes é falta de comunicação também, né? Roda De quem de está fazendo a comunicação. entrega e dá o feedback que já foi entregue para a pessoa responsável pelo o site e fazer a atualização dele. Mas vocês viram que nos Correios agora, quando eles entregam, tem um leitorzinho que assim que você assina, ele tira a foto. Exatamente. Os Correios têm isso. Inclusive, por coincidência, eu fiz 2 pedidos e um vieram pelos Correios e o outro veio pela empresa. Eu acreditei que a empresa de transporte entregaria primeiro que os Correios. Os Correios dessa vez entregaram primeiro, certo? E só tem um problema dos Correios, que ele fica dizendo assim, Cajamar, né, é um centro de distribuição lá em São Paulo. Ele fica dizendo, olha, né, saiu de Cajamar para Pernambuco, ou saiu de Cajamar para Pernambuco ou Paraíba. Você só muda essa posição quando a mercadoria foi entregue. Aí depois o status muda, né? Saiu de Cajamar, Paraíba, entregue. Pronto, né? Então não mostra em rota, não mostra que está em João Pessoa, na rota, não mostra mais nada, né? Antigamente ele estava dizendo, saiu para entrega, está em rota de entrega, até para você se programar e esperar essa mercadoria. Então é uma falha de todas elas que eu estou observando, né? Dos Correios também, que é como acho que foi Ruth, né, que falou, não vi quem foi que falou, né? Eles vão lá e na hora exata, né, eles escaneiam a mercadoria e dá a informação, entreguei, então realmente o sistema se torna atualizado nesse momento. Mas a empresa aqui nesse momento, aqui dela, está faltando informação. Tá? Para mim, olhe bem, esse endereço que eu coloquei foi para um outro lugar. Eu só sei que essa mercadoria chegou porque eu vi em rota de entrega. Então, eu liguei para a portaria e monitorei a entrega. Porque se eu fosse confiar apenas no sistema deles, né, no site deles, no rastreamento deles, na minha cabeça ainda o produto não tinha sido entregue. Tá? E aí está onde? Está confiabilidade, da qualidade, está o que aí? O produto ainda, eu confesso a vocês que ainda não está na minha mão. Né? Está no endereço que eu postei lá, porque tem portaria o dia inteiro lá, é de um colega meu aqui, certo? Que eu ainda vou pegar, mas eu sei que chegou. Mas se eu não soubesse essa informação, eu estivesse olhando apenas o site, e o site está dizendo que não entregou essa mercadoria, qual é o problema dessa empresa? É qualidade? Confiabilidade de entrega? Eu continuo defendendo a qualidade aí. Acredito, né? Com certeza. Seria a qualidade do serviço, né? Pois é, pode ser. Pode ser, né? Fluxo de entrada e saída de informação aí que não está correto, né? Tá havendo um gap aí. Então, pessoal, eu penso aqui que está faltando uma informação aqui, que a palavra justamente, né? É isso aqui, né? Informação. Aí, então, vamos ver se dá uma tortura aqui e pega. Né? Tá faltando informação. TI, né? Que é a base de TI, tecnologia para isso aí, né? Para informar se o produto chegou ou não chegou, certo? Mas isso não seria uma ferramenta de gestão de qualidade, não, professor? Vinculado à Também. qualidade, a um programa de qualidade, alguma coisa do tipo Mas isso, assim. mas isso é um critério também, tá certo? Isso é um critério competitivo, não é? Isso não traz competição, a informação? Com certeza.
né? Traz competição, né? Faltou aqui essa informação aqui, né? O TI. Acho que o TI deveria estar aqui à parte, tá bom? Certo. Né? Mas assim, você falou certo, né? Faltou uma certa qualidade, tá? A entrega foi realizada. Eu só sei porque eu liguei para o local e eu sei que entregou, porque o sistema não me informou isso aí. Então, eles têm que aprender ainda a trabalhar com essas questões da informação, do rastreamento, né? Uma hora dessa, o carro já deve ter voltado para a empresa, penso eu, né? E já deve ter dado as suas informações, baixado lá o romaneio de entrega. Olha, estes critérios podem variar em função da organização ou tipo, né, de negócios e isoladamente, ixi Maria, isoladamente, já falei isolamento, olha, né, isoladamente, né, não significam muito, tá? Para alguns casos. Como dito anteriormente, é necessário fazer a tradução desses critérios em objetivos operacionais, ou seja, quanto eu vou reduzir o custo, quanto eu vou melhorar a qualidade. Então, nesse momento, nós estamos aqui tentando traduzir qual estratégia eu vou utilizar, que são os meios que eu estou escolhendo para atingir o objetivo, que é a estratégia. Tá certo? E isso vai me trazer quais benefícios? Aí a pergunta é, né? Vai reduzir meu custo, tá certo? Vai melhorar minha qualidade. Agora eu quero saber em quanto vai reduzir, em quanto vai melhorar a minha qualidade. Tudo tem que ter medição. A gente não consegue controlar, né, se a gente não mede, né, pessoal? Então eu preciso medir, é preciso controlar, é, é preciso controlar. É preciso, ó, controlar para medir. Acho que eu falei para medir, certo? Eu não consigo medir se eu não consigo controlar, tá? Então, se eu tenho uma estratégia, né, tenho planos. Se eu tenho estratégias, tenho planos, tenho planos, eu preciso controlar tudo isso aí. Senão, como é que eu vou medir se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, se eu estou reduzindo o custo, se eu estou aumentando o custo, né? Então, o controle é importante. Então, definindo-se, São os né, indicadores, no caso, professor? sequencialmente, teremos que responder o como atingir ou conseguir esses objetivos. Todo esse processo faz parte de um plano estratégico. Então, voltando à pergunta, né, a estratégia sendo, tá certo? Os meios, a seleção de meios, né, para se alcançar o objetivo. Então, qual é o plano que eu vou utilizar para alcançar meus objetivos? Aí sim é um plano estratégico. Uma das principais ferramentas, e que usaremos agora como base em nossos estudos, né, é esse aqui, o BSC, né, o Balanced Scorecard, que em tradução livre para o nosso idioma seria algo como indicadores balanceados de desempenho. Então, alguma empresa que vocês trabalham atualmente utilizam esse Balanced Scorecard? Sim, Ótimo. Qual a tua empresa que tu trabalha? Energisa. Ótimo. Ainda meio sem muito sentido, né? Não é? Vamos entender o que podemos realizar com a ferramenta e qual a maneira correta de utilizá-la, né? E quando utilizá-la. Então, primeiramente, podemos entender que o Balance Scorecard, né, o BSC, como um sistema de gerenciamento que se utiliza de indicadores que ajudam a traduzir objetivos e estratégias da empresa, formando um conjunto que ajudará a mensurar e avaliar o resultado das metas inicialmente propostas. Então, meu amigo aí, que acabou de dizer, e eu agradeço muito, que trabalha na Energisa, você sabe como é que se é utilizado, como se é utilizado o balanço de scorecard lá na sua empresa? Como é que você utiliza eles lá? Você pode contribuir?
A gente utiliza lá, professor, para fazer diferenciação de indicadores. Então, a gente tem uma cesta de indicadores, onde a gente tem indicadores de controle e de verificação. Cada um com seu respectivo peso, né? Somando todos, logicamente, a um total de 100%. Então, a gente tem indicadores de qualidade, indicadores operacionais e de pessoal. Então, praticamente, toda a área tem sua cesta de indicadores, trabalhando nessa metodologia. Boa, cara, muito boa. Obrigado, tá? Ó, vários autores utilizam como uma maneira de ilustrar o exemplar do Balance Scorecard. Eu tenho que ir na sala direto, porque tem gente chegando direto aqui. Usando a imagem, né, de um cockpit do avião, ou seja, inúmeros instrumentos que mostram e auxiliam os pilotos e copilotos durante o voo da aeronave. Assim irão conseguir operar de maneira correta, com mais clareza e tranquilidade, pois estão muito bem amparados por essas informações do que um voo às cegas. Então, aqui eu acho que não tem a imagem, mas se vocês lembrarem bem do painel, digamos assim, o painel lá do avião, vocês já viram quantos reloginhos tem ali naquele painel? Né? São inúmeros reloginhos, inúmeros medidores, tá certo? Que vão dar centenas de informações para que esse voo não fique às cegas. Tá? Não vou mostrar uma imagem aqui, porque eu tenho certeza que todo mundo já assistiu pelo menos um filme que mostra lá um painel, né, a cabine de um avião. Imagine você dispor de um painel que ele mostra informações relacionadas com os principais processos do seu dia a dia. Por exemplo, indicando qual a demanda de produtos em uma determinada região, ou qual o padrão médio de clientes que estão solicitando seus produtos. Análise, né, de demanda por prateleira ou por família de produto, além de interações de um determinado departamento com ações, entre outros. Tá? Então, o Balance Scorecard propõe uma gestão baseada em 4 perspectivas, que vamos olhar aqui, conforme demonstrado na figura. Né? Então, nós temos perspectiva financeira, aí temos indicadores e metas, perspectiva de processos internos, indicadores e metas, perspectiva de aprendizagem. Pois não. Acho que Nelson está querendo entrar aí na aula, ele está conseguindo não. Nelson, deixa eu ver aqui. Quando ele bater na porta, eu vou atender ele, sabe? Ele ainda não bateu na porta. Eu escuto um barulhinho quando bate na porta, que quer dizer que há um sonzinho, certo? E no caso ainda não bateu, por isso que eu não posso dar ele para dentro. Valeu aí. Então, como eu estava falando aqui, né, perspectiva de processos, tá? Perspectiva de processos, né? Perspectiva de aprendizagem e crescimento, tá bom? Perspectiva de clientes e mercado. Nesses itens aqui que nós acabamos de falar, o meu amigo aí que trabalha na Energisa, ele citou todos eles, né? De uma lapadinha só, num pouco de frase que ele falou, ele citou todos eles. Tá? Alguns indicadores que lá estão sendo contemplados. Tá bom? Então, eles estão sendo monitorados o tempo inteiro e indicando, puxa, estou atingindo, não estou atingindo minhas metas, ou como é que estão elas, o que precisam fazer para melhorar. E cada uma delas tem a sua importância. Né? Então, só para assimilar, pessoal, o BSC é uma ferramenta de planejamento estratégico, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, para entender o que é estratégico, ferramenta, né? De planejamento estratégico, vamos relembrar a estratégia. Estratégia é o quê? São os meios, né, selecionados, ou seja, né? É isso mesmo, né? São os meios selecionados para você atingir um objetivo, né? Ou é como você seleciona os meios para atingir um objetivo. Então, aqui selecionado, essa ferramenta, o Scorecard, né, vai te ajudar a controlar e indicar se você está no caminho certo ou não. Se aquilo que você planejou, no seu objetivo, vai ser alcançado ou não. Então, na qual a entidade tem, que a entidade da empresa, certo? Tem claramente definidas as suas metas.
E estratégias, né, visando medir o desempenho empresarial através de indicadores qualificáveis e verificáveis, tá bom? Então, Brenner e Sperry disse o seguinte: afirmam que os princípios do gerenciamento da cadeia de suprimentos encaixam-se com um ambiente balanceado do scorecard, né? O Balance Scorecard, né? Que é mostrado a seguir. Ora, aí nós temos metas, né? Supply Chain Manager, né? Que é a cadeia de suprimentos. Redução do desperdício, diminuição do tempo, resposta flexível, redução dos custos unitários, tá bom? E aqui são perspectivas dos processos internos. Estava dentro lá dos quatro elementos do balanço de scorecard. Aí nós temos benefícios para o cliente, melhoria da qualidade, melhoria de oportunidades, melhoria da flexibilidade, melhoria do valor, perspectiva do cliente. Benefícios financeiros, altas margens de lucro, melhoria dos fluxos de caixa, crescimento da receita, alto retorno sobre ativos, perspectiva financeira. E a melhoria da gestão da cadeia de suprimentos, que aqui está em inglês, né? Inovação em produtos e processos, gerenciamento de parcerias, fluxos de informação, ameaças, substitutos, né? Então, perspectiva de aprendizado e crescimento. Devemos entender que o Balance Scorecard não pode e não devem ser aplicados com a promessa de resultados imediatos. Isso realmente não dá certo. O negócio que você aplica, já que tem o resultado daqui a um mês, amanhã, depois de amanhã, isso não funciona. Isso é quase que um estudo, é uma medição, dia a dia, para entendermos como está funcionando, se estamos alcançando nossas metas. Como se trata de uma ferramenta que envolverá a empresa como um todo. Então, como está trabalhando com várias seções, com vários departamentos, não dá para querer que isso aconteça de um dia para a noite. Isto é, englobando e interagindo com várias áreas e pessoas. O que sabemos é que algo bem complexo. Ao mesmo tempo, isto fará com que o tempo de resposta para a implantação e posterior colheita de resultados quase sempre seja de médio a longo prazo, pessoal. Então, de 6 meses a 1 ano, ou mais de 1 ano, 2 anos. Mas, com certeza, trará benefícios que tornarão este tempo de espera bem curto, se comparado, né, aos resultados obtidos que nós vamos ter aplicando essa ferramenta. Outro tema de extrema importância nesta aula que nós vamos ter com vocês aqui, vem a ser a logística na gestão da cadeia de suprimentos. Tá? Qual a importância da logística na cadeia de suprimentos? Aí a gente pergunta, opa, cadeia de suprimentos não é a mesma coisa que logística? Eu estou fazendo a pergunta, tá, pessoal? Quem me ajuda aí? Cadeia de suprimentos não é a mesma coisa que logística, não? Não. Não? Por que não? E aí, A logística é um braço aí, da cadeia de suprimentos, né? Que braço é esse que você está falando? Como é que funciona esse braço? Estou apertando um pouco ou não? Vamos lá, dê um exemplo aí, por gentileza. Cadeia de suprimentos é muito mais do que logística. A logística é uma ferramenta, é uma área da cadeia de suprimentos. Então, você precisa ter a distribuição, precisa ter transporte, você precisa ter a mercadoria precisa chegar, o insumo precisa chegar, precisa sair, precisa entrar, enfim. Isso é um aspecto muito importante da cadeia de suprimentos, né? Mas não é a mesma coisa. Não, vamos lá então, né? Quando a gente está falando de cadeia de suprimentos, e você falou muito bem aí, quando nós estamos falando de cadeia de suprimentos, nós estamos falando de elos.
né? Elos que se interligam um no outro. E a cadeia, tá bom? Quando está em inglês, né, supply chain, chain é teia, né, tipo uma teia de aranha, assim, uma teia. Então, digamos que eles têm, né, alguns elos, tá bom? E aqui vamos colocar 5. Quais são os 5 elos da cadeia de suprimento? Quem lembra? Nós temos o que? Fornecedor, não é isso? Tá bom? Nós temos fornecedor, nós temos a fábrica, nós temos o distribuidor, tá certo? Nós temos o varejo, né? E o cliente final, né? Então, realmente, isso aqui são os elos da cadeia de suprimentos. Cada um desses é uma cadeia, tá? E a logística, ela faz isso, ó, né? Ela interliga essa cadeia, tá? De forma, tá bom? Econômica, rápida, confiável. Foi o que aconteceu hoje com a minha mercadoria, tá bom? A cadeia, eu comprei um produto a um fornecedor, tá? Para que esse produto chegasse até mim, né? Houve a logística para trabalhar em cima, tá certo? Ela que fez esse transporte, né? Essa integração entre eu, né? Entre o cliente, tá certo? E o varejo, que foi como eu comprei esse produto, né? Tá bom? Foi ela que fez ela que é responsável por isso. Não é assim, amigão? Era isso que você queria dizer para mim também, não era? É por aí. É que você não conseguia desenhar, né? Para a gente ver. Ó, temos que entender que a logística é parte do processo da cadeia de suprimentos, que planeja, implementa e controla o fluxo de bens, serviços e informações desde o ponto de origem até o ponto de consumo final. Aquilo que eu falei aqui, né, para vocês, ó. Ponto, né? Ponto a ponto, né? Ó, tá certo? Está controlando todas essas informações. Ou seja, a logística é o que movimenta, né, a cadeia de suprimentos. Nada mais do que nós falamos aí, eu e meu amigo aí, tá? Do outro lado. Existe, tá certo? Alguns assuntos que nós vamos trabalhar dentro da cadeia de suprimentos. Um desses assuntos é o seguinte: nós temos aqui lead time, milk run, cross docking, transit point, merge in transit e postponement. Eita, nome difícil esse aqui para mim. Tá? E aí nós podemos olhar, que danado é isso? Talvez alguns vocês já saibam o que é. Talvez saibam o que seja, por exemplo, o nosso lead time, né? Dá para entender mais ou menos, é muito usual, mas eu não sei se vocês conhecem o milk run, né? O cross-dock também é um pouco usual, mas transit point não é tanto usual, tá? E esse merging, que quer dizer mesclar, tá? Eu ia bater na porta. Tem alguém batendo na porta? Deixa eu ver aqui. Tem não. Ainda não tem batendo na porta, tá? Então vamos lá, né? O merge, né? Que é mesclando, né? Mesclando em trânsito. Mesclando em trânsito, como eu estava falando, né? E o post, tá? Ponent, né? Então vamos para frente. Vamos entender cada um deles que a gente vai trabalhar melhor, tá bom? Vamos para frente, ó. Vamos conhecer cada um deles um a um. E apesar da nomenclatura estar em inglês, que não tem jeito, a gente é aqui portugueses que falamos muito inglês, né? Nós temos Nelson e Bianca, aqui, que são utilizados desta maneira, pois em português ainda não temos uma tradução coerente com o significado da aplicação. Então, são, de certa maneira, né, de fácil compreensão quando nós falamos em inglês mesmo. Tá? Então, fica tão comum em inglês que quando nós traduzimos, não é bem legal, né? Parece que não fica bem legal. Mas vamos para frente. Primeiro, vamos começar com o lead time. Tá? E aí, o lead time, eu acho que até um aluno agora falou um pouquinho, né, sobre, de uma forma diferente, mas ele tinha falado sobre o lead time, né, sobre essa distânciazinha.
de tempo, que pode apresentar diversas traduções ou utilizações no dia a dia profissional. Mas podemos e iremos utilizá-las como determinação ou mensuração do tempo que se leva entre uma operação e outra. Ou seja, imagina o seguinte, esse tema caiu perfeito com o que eu estou falando aqui. Isso aqui que aconteceu com você, comigo, aliás, né, no site, entregaram, ainda não apareceu que entregou. Já são que horas? 15 para as 8, né? O produto ainda não apresentou, né, que foi entregue, tá bom? Isso aqui nós podemos dizer que é um lead time, né? Houve um atraso de informação aqui, tá certo? Na operação. Então, está tendo esse vácuo. Outro exemplo de lead time, né? Eu estou falando aqui e minha voz demora para chegar até vocês. Então, há um espaço de tempo entre, né, entre a nossa operação. Então, nesse momento é o que nós chamamos de lead time, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, olha. O comprador realiza o pedido de compra de um lote de matéria-prima. Entre o fechamento e autorização do pedido de compras, até a chegada do material adquirido na empresa. Leva em torno de 3 dias, certo? Assim, o lead time de 3 dias. Ok? Para isso, existe um cálculo, né? Tá? Existe um cálculo que nós podemos fazer, tá bom? Que é o tempo de compra, tá certo? Quando é o ponto de pedido, né? Quando é que eu vou fazer isso? E nesse ponto de pedido, que é um cálculo, né, nós vamos ver todos esses detalhes para poder calcular o momento certo de fazer um pedido, tá? Mas não é o momento agora de falar sobre esse cálculo, mas sim sobre lead time. Então, lead time, pessoal, é esse tempo de espera, tá bom? É o tempo que leva para chegar, né, algo. É o tempo, eu comprei o produto demorou 20 dias para chegar até aqui. Então, o tempo dele, para mim, que eu sou cliente, é de 20 dias, o lead time dele é 20 dias, certo? Então, para muitas empresas, isso aí é um problema, muitas vezes, tá? Essa demora, esse fluxo, tá? Um dos grandes desafios da logística e das empresas é diminuir o lead time, né? Esse tempo, que será como consequência a redução do efeito chicote, né? E dos estoques, e também obterá maior flexibilidade para atendimento aos clientes. Então, quanto menor for esse tempo, né, distanciado entre o cliente e o fornecedor e o seu produto em si, né, menor será o lead time. E aí é uma solução a mais. Então, a pergunta é, como diminuir o lead time? Então, esta pergunta não tem uma resposta tão certa assim, pois dependerá muito do tipo de produtos, né, e processos, tamanho da cadeia, distância entre entregantes da cadeia, entre outros. Então, imagine o lead time aqui de uma compra que nós fazemos na China, certo? Isso vai depender e muito, né? Pode durar um mês, como já chegou coisas para mim um mês, como pode passar 3 meses, 2 meses, 5 meses, como eu já vi em alguns casos acontecerem. Tá? E, só que nesse caso, quando nós compramos, nós já sabemos que estamos comprando a perder de vista o tempo de entrega, né? Então, nós não somos tão exigentes nesse momento. Tá? Esse tipo de qualidade não se espera de uma compra que você faz no site da China. Tá bom? Por exemplo, porque existem vários fatores que vão impedir que essa mercadoria chegue até nossas mãos. E já vimos muitos casos que é mais fácil ela chegar da China até o Brasil com uma velocidade até consideravelmente boa, do que dentro do Brasil a mercadoria já estando e chegar para a nossa mão. Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui, alguém já teve alguma experiência em que se comprou um produto lá da China, esse produto chegou aqui, tá bom, na alfândega aqui do Brasil, e demorou muito mais do que essa mercadoria saiu da China para o Brasil? Alguém já teve essa experiência?
Professor, eu já tive uma experiência num site, Wish. Eu comprei aquele cinzeirozinho de carro, um carregador USB. Deram um prazo de 90 dias para chegar. Só que chegou aqui com um mês e o restante ficou preso nos correios aqui. Aí foi uma questão de quê, né? Chegou bem mais rápido do que ele disse, mas foi uma questão do quê? Eu esqueci até a questão do fisco, né? Da alfândega, né? Que eles começaram no caso, taxaram, não foi só mercadoria, não foi assim? Aconteceu? Não foi nem taxado, foi só demorado a chegar mesmo. Aí ficou preso nos correios aqui e não entregou esse tempo todo. Foi, a demora foi só da entrega, não Ah. teve mudança de nada de preço. Entendi. E Então, detalhe, viu? Ah, Eu moro próximo dos Correios. A pé, eu gasto em torno de 20 minutos. Se eu for andando, meio devagar mesmo. puxa, tu mora no Cristo, né? Moro no Cristo, perto do Parque Exposição, perto da Eu Energisa. sei. É verdade mesmo. Verdade. Isso é um exemplo, né? Eu já tive vários exemplos também, que chegou aqui, lá em Curitiba, muita mercadoria chega em Curitiba, não é isso? Ele passa dias lá, dias, que você acha que ficou preso por algum motivo. Então, o lead time aqui no Brasil, né, nessa questão da alfândega, tudo, é muito alto mesmo. Professor Feio. Nelson, eu comprei Olha, umas coisas lá no Wish também, aí era 3 meses, 2 meses, comprei umas besteirinhas. Aí quando chegou no período que se vencia, né, aquele prazo de entrega, 10, 15 dias depois, eu comecei a fazer o estorno. Aí fiz o estorno e foi tudo creditado no meu cartão de novo. E quando foi depois do vencimento já, do prazo de entrega, 1 mês, 15 dias, aí chegou tudinho, aí eu fiquei no lucro. Valeu até a pena esperar mais. tu tá chamando isso de lucro, Nelson? Tu ganhou de graça o Não produto? tinha, não tinha, eu não tinha como devolver, né? O cara deixou lá na portaria e só chegou no apartamento. Há muitos casos assim, que eles perdem, a informação chega. Não tem como fazer, até porque é o seguinte, né? Devolver essa mercadoria sai mais caro, tá certo? Do que devolver o seu dinheiro, do que você comprou o produto, né? Por ser tão distante assim. Então, eles preferem perder, eles perdem muito, já deve estar na margem dele, né, de perda. Perdem muitos produtos assim. Até porque você, quando reclama, olha, eu não quero mais desistir do produto, está demorando demais, esse produto já está a caminho, não tem como mais voltar. Então, eles devolvem porque o prazo não foi cumprido e realmente sempre, isso não é o primeiro caso não, já vi vários casos que isso acontece e o cliente sai ganhando nesse momento. Professor, Então, em relação à devolução de produtos, o meu irmão, ele tanto compra quanto vende produtos personalizados pela OLX e tal, e ele compra muito para revender. Ele disse que o pessoal, a própria OLX, ela dá um seguro, tanto para quem vende quanto para quem compra. Se o produto não chegar naquele prazo ao consumidor, quem é responsável é o vendedor. Então, o vendedor, se ele não quiser receber aquele dinheiro, na verdade, ele recebeu o seguro, no caso, pela demora, né, da é, entrega, pelo próprio sistema da OLX. Então, eu acredito que foi algo parecido com essa compra aí que Nelson fez. Eles deixaram o produto porque eles receberam pelo seguro lá, é possível. É possível que esteja entendeu? acontecendo isso. Não, com E, certeza. inclusive, quando é taxado e a pessoa não paga, vai pegar só um valor que eles atribuem, eu acho que é 20, 25% em cima do total do produto. No fim das contas, sai mais barato do que se realmente Nelson tivesse comprado e chegado direto para eles. Então é por isso que eles entregaram, devolveram o dinheiro e eles não perderam porque ficaram com o seguro do transporte do produto. Ricardo, tá me ouvindo, Ricardo? Tu caiu aqui a tua voz. Tô ouvindo. Cortou, foi? Cortou demais o que tu falou.
Tá cortando muito mesmo. Deixa eu ver uma É, coisa aqui. mas eu imagino. Eu acho que a rede hoje, Totinha, todo mundo tá com problema, tá ouvindo eco. Eu vou continuar aqui, tá certo? Mas a gente entendeu, no grosso modo, o que você tinha falado, nessa questão do seguro e tudo. Uma estratégia logística a ser considerada é o que nós chamamos de milk run, né? Ou traduzindo, o caminho do leiteiro. Mas pode ser também, né, traduzida como coleta programada, tá, pessoal? Alguém já ouviu falar dessa estratégia milk run? São os carros da prefeitura. Os carros da prefeitura o quê? Então não escuta, tá? Os carros da prefeitura o quê? Os carros da prefeitura coletam. Amigão, não tá dando para te escutar não, mas tudo bem, vamos seguir então, tá certo? Pessoal, só lembrando que eu vou fazer a chamada ao vivo aqui, tá? Então vocês não saiam, porque no final da aula eu vou abrir o sistema para fazer a chamada. Então vamos entender melhor o que é esse micro-ion. E aí alguém falou dessas coletas, não sei se é de lixo, né? Está feito coleta de lixo, eu não sei que coleta é que ele falou aí, mas pode ser coleta. Ó, como esta última tradução, né, já apresenta, trata-se de uma técnica onde os veículos em circulação retiram mercadorias dos fornecedores em uma espécie de cronograma sincronizado, horários e agendamentos previamente estabelecido em um circuito sequencial e lógico, tá? Então, evitando assim que os veículos transitem sem carga, os atrasos ou erros passam a ser punidos com multas, olha aí, e até mesmo a perda de contrato do fornecimento. Então veja que estratégia interessante que eles utilizaram com essas coletas programadas, né, onde haverá um horário, tá bom? Um agendamento, tá? Tudo previamente estabelecido, né? Um circuito sequencial, sincronizado, para que o produto, o caminhão, o veículo não transite sem carga, porque transitar sem carga é custo, né, pessoal? Então, transitar sem carga é muito custo, certo? E até mesmo a perda de contratos de fornecimento. Então, vamos ver aqui o seguinte. Esta mesma lógica pode ser aplicada na distribuição das mercadorias. Esta técnica nasceu do segmento automobilístico e, posteriormente, né, passou a ser utilizada em outros segmentos de mercado, certo? Aqui, só para vocês entenderem, a história do Milk Room, né? Milk é leite, né? Tá bom? Entregador de leite, né? Coletador de leite. Antigamente, pelo menos aqui no Brasil, eu nunca vi isso acontecer. Se alguém já viu, desculpa se eu nunca vi, né? Antigamente, né, pelo menos começou nos Estados Unidos, né? Os leiteiros aqui, certo? Eles faziam essas coletas programadas, até porque leite é um produto perecível, né, pessoal? Então, eles faziam essas coletas programadas, deixavam nas portas, né, das casas. Aí, todos os dias, essas casas tinham seus leites fresquinhos. Então, vejam que uma operação parece ser muito simples, né, parece ser simples, tá certo? Como nós estamos mostrando aqui, parece ser simples, mas que ela traz tanto exemplo que hoje se copia esta ideia, né? Milk-Ion, o caminho do leiteiro, né? Do leite, tá bom? Então vejam que é possível. Professor, hoje, oi. Nelson, esse caminho do leite se adequa à situação de tipo de evolução, o que sobrou de um determinado evento nas lojas
e o camarada vai, levanta os estoques, o fornecedor vai lá e sai recolhendo. Também, Programado. também pode se adequar sim, exatamente mesmo, né? O que importa, pessoal, é o seguinte, é que essa coleta, né, não deixe que o veículo, tá certo, esteja vazio, que essa coleta não se atrase, tá bom? Que o fornecimento seja pré-agendado. Alex, está muito ruim, Alex, o teu som. Se tu está querendo falar, está muito ruim. Então, foi, né, que ele falou aí na questão dos produtos? Oi, Nelson. Beleza, Nelson. Ótimo, né? Então, cabe-se sim. Hoje, para vocês terem uma ideia, né, isso aqui é uma foto antiga, tá bom? É uma foto antiga. E aqui é uma foto recente, que com esse isolamento, nessa pandemia, né, está se voltando, tá bom? A entrega de leite novamente. Pode ser que aqui as pessoas estão bem mais modernas, coloridinho e tal, mas não muito diferente, né, do que se fazia no passado. Mas aí foi através dessas pessoas, né, desse tipo de organização, que se criou o Milk Room. Que é o iFood hoje, essas empresas de entrega. Até que tem o iFood, as empresas de entregas. É bem isso aí, né, professor? A gente pede e o camarada Mas- entrega na porta. Mais ou menos isso, né? Então, Não, porque é o seguinte, o que acontecia aqui? Vamos lá, então. Veja que aqui eles estavam trabalhando com recipientes, certo? Deixa eu destacar no vermelho aqui, recipientes, ok? O que acontece é o seguinte, porque ele deixava um recipiente desse, vamos colocar aqui, ó, deixava, né, o leite, tá bom? Tá muito pra caramba essas canequinhas que eu estou utilizando, isso aqui vai ser melhor. Deixava o leite, tá bom? Com o recipiente cheio e pegava o vazio, ó. Então, ele deixa um produto e coleta outro, deixa um produto e coleta outro. Eles nunca estão vazios. Entendeu agora? Isso é o meu esquema da coleta PET, refrigerante PET. Refrigerante PET. Ó, um exemplo claro disso, tá certo, que funciona muito bem e é assim, são as empresas, né, assim, claro que não é 100%, mas, por exemplo, de bebidas e cervejas. Elas chegam, né, em determinado estabelecimento, tá bom, com suas garrafas cheias, deixam as garrafas cheias e recolhem as vazias. Então, essa é uma coleta programada, né? Recolher uma cheia, deixei uma cheia e recolher a vazia. Deixei uma cheia e recolher vazia. é aquela venda retornável, né? Certo? Cerveja retornável, no caso, né? Pronto, cerveja tem um refrigerante, Coca-Cola retornável, né? Tem a cerveja, não é isso? Pronto. Começa por aí. Professor. Essa é a ideia, sim. Pois não. Professor, assinatura de jornal se enquadra aí? A diferença é que ele só faz entregar, né? Assinatura de jornal impresso. Não se enquadra. Não se enquadra aqui. Ele realmente faz só a entrega, né? No caso, é só a logística de Isso é porque mesmo é retornado. Entendi. tá? Vamos ver aqui adiante. Beleza, professor. Vamos lá. As demais tecnologias estão relacionadas principalmente com o modelo de operação em centros de distribuição, que nós chamamos de CDs, não é? Deixa eu mudar a cor desse lado. Tá? CDs. Ó, quando utilizamos a palavra cross-docking, alguém conhece essa palavra, gente? Cross-docking? Alguém já trabalhou com distribuição? Conheço. Pá, que bom, né? Foi Nelson que falou ou não? Foi Nelson ou não? Tenha sido ele mesmo, professor. Tem assim, né? Ele conhece porque ele trabalha nessa área de supermercado. E tem alguns momentos que eles fazem cross-docking, né, no supermercado. Vamos entender melhor o que significa cross-docking. Estamos indicando que a operação é cruzada de docas, cruzamentos de docas, né? Docas são os locais onde nós descarregamos a mercadoria ou
carregamos a mercadoria dessas docas. Então, quando a gente fala de cruzamento de doca, tem alguém aí com áudio aí, Alex, né, Alex? Vou pegar você, Alex. Deixar no mudo. Certo? Ou seja, né, a mercadoria chega no CD, pessoal, e sem estocar o produto, ele já é preparado em lotes menores, despachados, em uma operação também conhecida como baldeação, certo? Então, em português fica mais fácil, assim, baldeação. Então, eu penso que no próximo slide vai ter pronto, perfeito, né? Então, aqui é o seguinte, chega uma mercadoria que digamos que aqui seja o CD, certo? Chega a mercadoria, tá? Um caminhão cheio, né? Tá? Descarrega no CD, tá bom? Desse descarregamento, né? Essa mercadoria, ela não descansa no CD, ou seja, ela não é armazenada no CD, tá? Ela é automaticamente feita uma distribuição, tá bom? Para os outros caminhões menores, que por sua vez, eles já vão direto fazer suas entregas, tá bom? Eu acho que tem um outro slide ainda mostrando talvez um pouquinho melhor. Então, é como se fosse um caminhão, uma carreta lotada de mercadoria, chegasse no depósito, descarregasse a mercadoria passasse por todo o seu processo de separação e ela não descansasse, não dormisse no depósito. Ela automaticamente já saía e entrava em um outro processo de carregamento. É como se fosse uma transferência direta, mas em veículos menores. Olha um outro exemplo aqui. Se nós observarmos bem, tá? Nesse exemplo aqui, nós temos um carregamento aqui de círculos, né, de bolinhas. Tá, um outro carregamento aqui, que eu não sei o que é isso, de um L, de L's, né, e de tijolinhos. Então, círculos, L's e tijolinhos. Quando essa mercadoria chega, né, no CD, que aqui é o CD, tá bom? Veja aqui, veja os cruzamentos, né, que está vendo aqui, ó, tá? Essas mercadorias são todas elas separadas e já destinadas para carregamento. Então, vejam que aqui nessa doca, que aqui é uma doca, né, de carregamento, nós temos os quadrados, tá bom? Nós temos os círculos e temos o L, que vai estar aqui nesse caminhãozinho. Esse caminhãozinho vai sair para fazer sua distribuição. E assim por diante, ó. No outro processo também está acontecendo esse mesmo sistema, certo? Então, isso é o que nós chamamos de cross-docking, né? Doca, né? Doca de velocidade, que cross, né? Velocidade, rápido, tá? Então, doca veloz. Chegou, distribuiu, partiu, certo? Não tem muito o que discutir. Alguma dúvida sobre esse assunto, pessoal? Professor, isso é um processo real, né? Alex, foi você que falou agora? Ou foi Franz? Isso, é um processo padrão. Alex, tá muito ruim, muito ruim. Se alguém tá entendendo ele, tá um eco muito grande, assim, eu não consigo entender o que ele tá falando. Não, tá parecendo que tá falando dentro de uma caverna, tá ruim. Um processo padrão. Tá com muito eco. Eu tô achando que ele tá falando dentro de um balde. Só dá para entender o processo, o resto não dá para entender o que ele tá falando, não. É mesmo, Ítalo, verdade. Vamos para frente, então. Né? Talvez se ele digitar, fica melhor. Se ele mandar uma mensagem digitada e alguém ler por ele, talvez ajude. Certo? Mas alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto aqui? Eu posso partir para frente? Nós temos várias estratégias que são parecidas uma com a outra, tá? A gente vai ter essa diferença agora, certo? Nós temos um modelo que nós chamamos aqui de Transit Point, tá? Algo como ponto de transição, tá? A operação é a consequência da tradução ao pé da letra, né, do termo. Ainda bem que aqui está bem ao pé da letra. O CD passa a ser apenas uma unidade de passagem de mercadoria, a qual não é estocada, então nós já podemos dizer que isso aqui está bastante parecido com cross-docking, apenas fragmentada em unidades menores, já previamente estabelecidas, ou seja, com destinação certa,
apenas como um ponto de transição dentro das rotas de entrega. Tá? Então, a pergunta é, deixando já aqui, né? Qual a diferença, na realidade, né, do cross-dock, do transit point para o cross-dock? Quem é que pode entender essa diferença? Veja que aqui, ó, já tem o nome transit point e embaixo tem a etapa que é cross-dock, né? Cross-dock por quê? Porque essa mercadoria ela não descansa, não fica no terminal. Isso é o cross-dock, né? Mas o transit point, qual é a diferença? A diferença diga. Seria o transit point seria fracionar e distribuir, e o cross-dock, na realidade, é distribuir só, no caso. E o cross-dock, quando você pede com mais tempo. Você pede ele, levando em consideração o tempo que o fornecedor vai entregar no CD e repassar para a loja. E o transit point, ele vem fracionado para a gente. Exatamente, o conceito do cross-dock em relação ao armazenamento. Boa. Normalmente, pessoal, o transit point, né, ele é uma estratégia, assim, às vezes utilizada, né, para mercadorias de grande distância, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui claro, aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu descartar aqui o que eu fiz. Deixa eu colocar aqui. Pronto, vou colocar um quadro aqui para nós. Então, é como se fosse, por exemplo, vamos dizer que aqui seja Campina Grande, né? Deixa eu botar aqui para canetinha, né? Então, vamos lá. Vamos lá, né? Campina, tá certo? Campina Grande, né? Tá? Então, nós temos Campina Grande, JP aqui, tá bom? E aí, outras cidades bem distantes. Vamos dizer que temos Patos. Patos. Aí nós temos Cajazeiras é perto de Patos, né, pessoal? Qual é a cidade mais distante de Patos aqui? Quem me ajuda? Depois de Patos, acho que Souza, não? Não sei. Souza, né? Então Cajazeiras é antes ainda, né? Ou depois, é distante, Cajazeiras? O quê? Cajazeiras é distante de Patos? É, um pouco. É um pouco, né? Vamos lá, né? Cajazeiras, não sei se quilômetros, Ótimo, vamos lá. Vamos dizer que um caminhão ele sai de João Pessoa, tá certo? Você não entendeu nada desse Otto, professor. Não, deixa eu falar, ele tá dentro de um tanque de guerra aí, tá com eco. Ó, vamos lá que um caminhão saiu de João Pessoa, tá certo? Com mercadorias, tanto para Patos como para Cajazeiras, tá certo? Só que não valeria a pena esse caminhão ser muito grande, tá? Ele ir para Cajazeiras, depois para Patos, ou Patos, ou depois Cajazeiras. Não compensaria. E o que eles fazem? Eles fazem um transit point, né? Um TP aqui, um transit point. Aí esse caminhão chega a Campina Grande, ele é fracionado aqui nesse exato momento, e cada caminhão menor vai para as cidades destinadas, né? Podendo ter mais de uma cidade. Por isso que o Nelson falou, né? Que a mercadoria chega lá toda certinha, já toda fracionada para ele. É como se fosse, ó, transit point, um ponto de trânsito, né? No meio, tá certo, né? No meio, né, da nossa entrega final. Não compensando eu pegar um caminhão, fazer uma entrega aqui em Cajazeiras, depois ele sair com a metade vazia para Patos. Aí depois ele volta vazio, certo? Então, isso não é bem interessante. Então, o que é bem importante, né, é fazer esse esquema aqui. Parar no transit point, dividir, fracionar essa mercadoria e esses caminhões menores seguir em frente. E aí o caminhão maior, ele retorna para a sua base, né? Ou já com mercadorias trazidas de outros lugares, como Make Room, né? Milk Room, tá? Ele decide. Compreender essa história bem direitinho do Transit Point. É isso mesmo, Nelson, que eu estou falando? Estou certo ou errado? Nelson está fora do ar. Vamos para frente. O celular, a benção, roda a tela aqui. Trânsito.
Imerge em trânsito quer dizer o quê? Mesclar, né? Mesclar no trânsito. Tá? Nelson está aí? Está na área, Nelson? Estou aqui, estou escutando. É o celular que desliga, que apaga a tela. Que é ruim, né? É ruim pelo celular. Tu conhece o Merge in Transit? Talvez por esse nome, processo? não. Se eu for explicar aí, pode ser que eu tente identificar aqui, se eu conhecer. Beleza, vamos aí. Ó, no sistema Merge in Transit, né, o produto passa a ser montado. Eu acho que realmente Nelson não trabalha com isso, né? O produto passa a ser montado ao longo da cadeia. Os componentes chegam separados e o local físico, que é o CD, né, é utilizado para o agrupamento destes e, posteriormente, montagem de acordo com o pedido dos clientes, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Um exemplo que se encaixa nesse tipo de operação é o do segmento de Não tá aparecendo no computadores. slide não, professor. Não Tá tá não? aparecendo no slide não, tá não. Tá a tela cheia do seu rosto. E vocês não estão vendo esse slide desde quando, pessoal? Não diga isso, não. Uns 30 Desde o segundos. desenho aí. Não vi o desenho não, professor. Desde que saiu do Transit Point. Isso, correto. Ah, entendi agora. Deixa eu o Transit Point. Então eu falei o Transit Point inteiro, desenhei, vocês não viram o desenho que eu fiz. Exatamente. Isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos embora. Cadê? Esse desenho vocês não viram, né? Esse vimos. Esse aí passou. Passou. Esse aí não. Esse aqui? Não, esse não. Então tá ótimo. Pelo menos isso aí, né? Então vamos só reler aqui, né? Rapidinho, tá certo? Então, em resumo, tá? Quando a gente fala de merge em trânsito, né? Que é mesclar no trânsito, o produto passa a ser montado no local, né? No local da cadeia, certo? Ao longo desse processo. Ele deu um exemplo aqui, claro que eu já vou pular direto para o exemplo, você já deve estar lendo aí o que está na tela, né? E ele deu um exemplo que se encaixa. E aí eu digo para vocês que é isso mesmo, certo? Que eu já passei por isso. Que no caso aqui é o segmento de computadores, certo? Que eles somente são montados momentos antes do despacho, tá? Então, por exemplo, esse computador que eu estou dando aula para vocês aqui, foi esse aqui ou foi outro? Não estou nem lembrado. Acho que foi outro. Mas esse com certeza passou por um processo semelhante, não tenho certeza, mas... teve um, pronto, não foi esse não, mas teve um que eu comprei direto da Dell, direto do fabricante, e aqui em João Pessoa, no CD, lá no Distrito Industrial, né, eles têm lá, tá bom, justamente esse merge em ponte, né? Ou seja, nessa mesclagem, né, durante a cadeia, tá bom, durante o trânsito. Lá eles testaram, abriram, deixaram ele na configuração que eu tinha pedido pelo site para depois me entregarem. Então veja que o produto terminou sendo, né, complementado já aqui em João Pessoa, né? Eu fiz lá em São Paulo, é possível que eu não lembro se a fábrica é lá de São Paulo, mas digamos seja em São Paulo, e o produto aqui já no final, em João Pessoa, que ele começou a ser montado finalmente para o despacho, tá? Então foi testado, foi verificado. Então ele foi testado, né? Foi verificado, tá bom? E aí, né, eu recebi esse produto. Algumas montadoras também fazem isso, deixam para montar, manda só as peças para determinado país, por isso que a gente chama hoje de montadora, muitas vezes não da fábrica. Então a montadora, tem a montadora aqui no Brasil, né? Então os produtos são trazidos para o Brasil e configurados aqui de acordo com o pedido do cliente e o produto é montado. Então o carro não vem de outro lugar todo desmontado, né? Assim, aquele carro X vem desmontado. Não, as peças vêm para cá, ficam aqui em estoque e é montado aqui no Brasil, tá bom? Então isso começou, né, com algumas empresas, Hyundai, por exemplo, começou assim nesse sentido, né? Antes de ter sua própria fábrica aqui, aí a montadora era aqui. Isso é o que a gente chama de mesclagem, né, em trânsito.
tá? Porque a gente vai escolhendo determinados itens, componentes, e ele vai sendo montado no final do curso até o despacho do cliente. Certo? Aqui é um exemplo de uma figura, né? Tá bom? De montagem desse Magic Camp, e aí ele colocou aqui no sentido de computadores, né? Mas nós podemos ter outros exemplos, tá certo? Finalmente, pessoal, nós chegamos, né, ao postponement, né? Ou seja, em uma tradução mais literal, podemos dizer postergação, ó, tá? É o que essa tradução significa, né? Isto é, consiste em uma técnica de postergar ao máximo a atividade de configuração final do produto em processo, certo? Existe, é bem estranho, né? A gente comentar num assunto desse, tá certo? Dizer assim, puxa, eu estou postergando o máximo, né, a atividade da configuração final do meu produto, que coisa bem estranha, né? Em vez de a gente acelerar o processo, de fazer a entrega mais rápida possível, eu estou postergando isso aí, então fica meio sem sentido. Mas vamos lá. Existem alguns tipos de processos do postponement. Eita, esse nome não é ruim para eu falar, não? Sinceramente eu não consegui ainda. Qual o objetivo dessa postergação, professor? Voltamos, né? A rede está caindo bastante. Professor, Então, existe algum... Oi, fala aí. qual é o objetivo dessa postergação? Pronto, nós vamos entender agora, né? Porque o grande questionamento foi isso até que eu fiz para vocês, né? Puxa, que objetivo é esse, né? Postergar um negócio desse. Tá? Quase nada é bom postergar, né? Só depende de alguns processos na vida, certo? Mas vamos entender melhor agora. Olha. Primeira, né? Alguns tipos, né, de processo, né, da postergação, que nós vamos utilizar aqui, esse nome aqui traduzindo para português, e os mais conhecidos são utilizados, né? Aí tem aqui de etiquetagem, onde a etapa final vem a ser colocada, né, de etiqueta de acordo com o mercado a ser entregue. Deu para entender essa situação? Né? Então, eu tenho uma mercadoria X, ela sai da China, por exemplo, ela vai para os Estados Unidos, vai para Canadá, vai para Brasil, vai para os cambau, os espanhóis, todinho aí. E aí ela vai sendo etiquetada, tá, de acordo, né, com a localização, o local que vai ser entregue essa mercadoria. Tá? Ou seja, que ela tem as informações daquele país, né, certo? Que seja personalizadas. E aí não dá para sair todos os produtos de uma só vez saindo da fábrica, da montagem, direto para esses locais. Eles entram no processo de postergação, ou seja, até atrasar um pouco essa entrega até que as finalizações sejam concluídas. Deu para entender aí essa situação? Deu para entender essa situação, pessoal? Sim, professor. Nesse momento, né? Tem outra, viu? De embalagens, processos no qual a embalagem com variações Você tem algum exemplo, professor, de regionais. algum produto? Acho que fica melhor também. Tem, tá certo? Tem exemplo, sim. Muitos produtos que nós compramos, tá bom? Eles são fabricados na China, não tem jeito, né? Claro que eles não chegam falando, sendo escrito em mandarins para a gente. Não chegam em português para nós. Tá? Então, quando você olha, né, na etiqueta do produto, tem aqui, né, importadora, que seria o produto X, né, made in China, digamos assim, feito na China, tá bom? Então,
a gente sabe que esse produto é chinês, mas ele foi trabalhado, postergado, para que pudesse ser embalado, como diz aqui, etiquetado para a nossa região, que no caso seria Brasil aqui, né? Para a nossa localidade. Certo? Então, por isso que eles postergam, atrasam um pouco o produto para que ele possa ser feito mais um processo de entrega. Então, muitos produtos que nós temos hoje, que são chineses, esse aqui eu tenho, mas é chinês. É da marca Nike, mas é chinês, um exemplo, né? É fabricado na China. Então, eles passam por esse tipo de atraso para que essa mercadoria chegue personalizada, vamos usar a palavra assim, para nós. Deu para entender? Ficou claro ou preciso usar mais algum exemplo? Entendi. Boa. Então, de fabricação a produção só é incluída após recebimento de um pedido, né? Então, quando eu só vou fabricar, eu só vou produzir, tá certo? Mediante um pedido, certo? Então, esse caso, né, eu estou puxando a mercadoria, não estou empurrando a mercadoria, a mercadoria está sendo puxada pelo cliente, tá? Então, o produto tem lá, eu tenho um produto lá para ser fabricado, só vou fabricar ele se o cliente pedir. Se o cliente não pedir, não fabrico, não vou produzir. Então, eu fico postergando, né? É uma postergação, né? Enquanto o produto não for pedido, não fabrico. Ponto final, tá certo? É uma estratégia, né, de estoque zero, tá certo? Né, de garantia de venda. Então, tem empresas que não conseguem nem dar conta, né, dos seus produtos, tá certo? Ele não consegue mais fazer um produto, uma demanda X, uma oferta X de produtos e lançar no mercado para esperar que o cliente venha comprar. Ele mal consegue, né, atender os clientes aos seus pedidos. Então, existem vários exemplos assim, né? Mas, por exemplo, bem claro aí, vou dar um exemplo bem claro que uma empresa deu um tiro no pé da outra, né? Não, deu um tiro no próprio pé, no pé da outra não. Quando o Ford Ka foi lançado, não esse último modelo agora, mas um modelo anterior, tá certo? Que saiu daquele carro parecendo carrinho da Lua, né? Para um carrinho melhorzinho, né? Mais bonitinho, mais atraente, digamos assim, mas não deixou de ser pequeno de jeito nenhum. De certa forma, agradou tanto a população brasileira que foi feito pedidos além da conta que a fábrica conseguia produzir. Então, imagine você ter que esperar para receber um Ford Ka 3 meses. Então, isso era um absurdo, né? Pô, isso aí não existe. Pô. Eu vou esperar um Ford Ka por 3 meses, um Ford Ka? Não espera não, vou comprar outro carro. Entende? Então, às vezes, essa postergação, né, pode dar um tiro no pé. E qual foi o outro carro que foi beneficiado, né? No lugar do Ford Ka? Na época era o Celta, né? O Celtinha. Tinha em melhor produção, tá certo? A Chevrolet produzia maior quantidade, até para a Argentina, e aí as pessoas que não queriam esperar o Ford Ka compravam o Celta. Tá? Era mais ou menos o tamanho, tudo, e até tinha 4 portas, né? Porque o Ford Ka não tinha na época 4 portas. Então veja que algumas postergações podem dar uma zebra, né? Pode dar um tiro no pé. Certo? Aí nós temos mais um item aqui, e último, diz assim, ó, de montagem, onde não serão mantidos estoques de produtos montados, e sim de componentes, os quais são apenas montados de acordo com o pedido do cliente. Então, eu tenho lá, né, minhas carcaças, né, meu chassi, sei lá, meus produtos, e à medida que o cliente for me pedindo, né, eu vou montando esse produto. Né? Então, eu tenho um estoque, é como se eu fosse fazer um prato feito, né? Tá bom? Eu tenho lá todos os grupos, né, feijão, arroz, né? E aí o cliente vai e pede aquilo que eu já tenho, os ingredientes que eu já tenho ali para montar, tá bom? Aquele prato, certo? Perguntas até agora, pessoal? Tem alguma? Sim ou não? Ou podemos prosseguir? O professor, o mercado Pois não. calçadista se enquadra nisso? Calçadista? Porque eu, há muito tempo, eu fiz um estágio na Alpargata, sabe? E lá, eles também produzem calçados, e tem os modelos e tem os períodos para ser lançado, feito automóveis.
E só que aqui no Brasil, pelo menos aqui ali em Santa Rita, se eu não me engano, eles faziam até a parte do cabedal. E Certo. depois lá era montado, a sola já vinha do outro canto, eles só faziam montar e despachar para a região que fosse solicitada, entendeu? Será que se enquadra uma Se coisa enquadra. assim? Se enquadra sim. Tá certo? Se enquadra, né? Isso é até interessante porque você já dá uma economia de escala, né? Você já tem a quantidade específica ali daqueles produtos que você vai sair, que vai solicitar o pedido, né? E aí vai só montando de acordo com esses pedidos. Se encaixa assim, muito Isso. bem. E era sempre desse jeito mesmo. Sempre tinha lá, era na parte de P&D o estágio, aí sempre vinha os modelos, que eles diziam que eram do ano, tinha sempre reuniões com os modelistas, o pessoal de design também, e o pessoal do P&D e matrizaria. Aí depois que eles definiam o produto, faziam um modelo lá, aí esse modelo era encaminhado para as unidades satélites, que eles chamavam, que cada unidade é responsável por uma parte do processo. Um era parte pelo corte, um era parte pela costura, outra era parte para fazer jóias, né? Aí depois que estava tudo pronto, eles enviavam lá para Santa Rita. Aí Santa Rita, eles recebiam o cabedal, que é o calçado sem a sola já montado, aí lá eles montavam com a sola e despachavam. E eles já haviam definido, isso vai ser mês de abril, vai ser lançado, vai ser mês de junho. Ele sempre tinha esse período assim, de lançamento, 3 meses, 4 meses, tinha, dependendo de quem solicitasse. Eles também faziam modelos exclusivos, aqueles modelos de época. Eu lembro que até eles colocavam selos específicos, quando eles, por exemplo, reproduziam as Havaianas como os primeiros modelos. Aí eles, era como se fosse uma réplica, eu não lembro o nome que eles deram na época, aí eles colocavam até uns selos também. Aí tinha data, clientes e os locais específicos, onde eles distribuíam. Os retrô, eu acho. Há casos, pessoal, em que uma empresa, uma distribuidora, ela fecha um lote inteiro, tá bom? Ou ela compra uma produção de 6 meses de uma empresa, por exemplo, né? E nesse caso que você citou, são vários pontos que se fabricam uma parte desse calçado e ele termina sendo finalizado, no caso aqui, né? Em Santa Rita ele era finalizado, né? Tá? Isso, então aí exatamente. nós podemos entender aí, tá certo? Vários processos, né? A mesclagem estava aí, né? Tá certo? Esse postergação estava aí também, né? Então vejam que aí tem vários processos, várias estratégias, né? Tá certo? Do produto. Você citando bem assim, às vezes mantendo para um cliente X, eu lembro que, por exemplo, a Martins Distribuidora chegou para a Procter Gamble, né? Que é a que fabrica, no caso, né? As fraldas Pampers, né? Ele disse para ela assim, olha, eu estou comprando os seus 6 meses de produção. Então você não vende mais para ninguém, só vende para a gente. 6 meses eu quero comprar os seus 6 meses. Então quem queria comprar, ia comprar de quem agora? Da Procter direto ou na Martins? Certo? Então veja que a fábrica ela estava realmente já produzindo um produto diretamente para um distribuidor direto, por 6 meses. Ela comprou a produção toda em 6 meses. Quem quisesse comprar Pampers, né, teria que ir até a Martins, a distribuidora Martins. Então veja, são estratégias, né? Entendeu? São estratégias interessantes que você consegue ter, tá? Então, pessoal, exemplificando aqui, tá? Então, um exemplo aqui do postergamento, né, vem a ser, né, o da empresa italiana Benetton, tá? Não sei se vocês conhecem essa marca, que trabalha, né, suas roupas em cores cruas. Olha que interessante, né? Cinza, sendo enviada para os CDs, né, onde antes de serem distribuídas pelo consumidor, é realizado o processo de tingimento das peças em cores, de acordo com a demanda. A demanda é procura, né? De acordo com a demanda e volume, olha, solicitado, né?
em cada região. Desta maneira, a empresa consegue minimizar as quantidades de peças desenvolvidas por rejeição das cores, que acabam por não caírem nas graças dos clientes finais. Então, por exemplo, digamos que os nordestinos adorassem as cores pretas, digamos que os sulistas as cores brancas, né? O centro-oeste as cores amarelas. Então, ela não colocaria, não tingiria tudo, né? Todas as cores, ia distribuindo, mas sim ela tingia essas cores de acordo com demandas, não é isso? De acordo com demandas, tá? Então, de acordo com demandas, com volumes, né? Por região. Então, dessa forma, né, como ela colocou aqui, ela não teria o que? Rejeição do produto X, que no caso aqui, né, eram suas roupas, certo? Então, um exemplo bem claro dessa postergação, né? Eles esperavam, quando a gente fala postergação, é o seguinte: em vez de eu me adiantar e produzir o produto e colocar à venda para ser distribuído, tá bom? Eu espero o cliente pedir. Eu estou postergando essa minha venda, essa minha produção, né, esperando uma demanda. Com isso, né, com essa espera, claro que para isso você tem que conquistar o mercado também, né? Não pode chegar assim, eu vou inventar um produto e vou esperar agora o cliente me pedir. Não, eu tenho que conquistar esse mercado, tá bom? Para que ele comece a pedir para mim esse produto. Aí eu não mande só para ele, mas ele me peça antes que eu mande. Tá? É nesse sentido aqui que eu postergo, né? Então, só vou fazer se eles pedirem, tá certo? Só vou produzir se eles pedirem. Claro que isso aí cria um ciclo, né, vicioso, tá bom? Cíclico, né? Que ele sobe e desce, dependendo das demandas, que tem todo o histórico para resolver isso aí. Tá? E aí eu estou postergando, né, uma produção, porque lá na frente eu sei que vai haver uma saída delas. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Alguma informação a mais? Sim ou não? Então, nesse momento, nós batemos o martelo aqui, encerramos a nossa aula de hoje. Peço a vocês que continuem na sala virtual, que eu vou abrir o sistema para fazer nossas chamadas online. Beleza, sim? Ok, professor. Beleza.